Por que que hoje em dia a aviação é o transporte mais seguro do mundo? Porque foram criados inúmeros checklists. Caramba, você vê, né? Por ser o meio de transporte mais seguro do mundo, mas é justamente por conta do quê? Da importância. E o checklist, ele tem que ser cumprido, tem que ser ali visto, né, de uma forma rigorosa. Então, assim, o checklist dentro da oficina, querendo ou não, a gente pode utilizar o checklist em vários os setores. Por exemplo, aqui na Tagma, por exemplo, a gente tem um checklist diário que a gente faz de atividades que é necessário, né? Por exemplo, querendo ou não, a gente, né, o Alessandro ele chega primeiro, então ele tem uma parcela dele aqui que ele faz desse checklist da limpeza e organização. Os demais também têm a parte deles, eu também tenho a minha parte, a Luana tem a parte dela, a Roberta tem a parte dela, e todos são contribuintes baseados em cima de um checklist, que é o quê? São itens que precisam ser verificados. Se não são feitos, o que, que acontece? De uma certa forma ali, no andamento do início do dia, de alguma forma vai ser prejudicado. Então, o checklist ele não está só voltado para olhar ali para o carro. Você pode fazer um checklist para início de atividade, execução do seu dia. Né? O William, olha só, né? Dessa semana, o tema que a gente está abordando aqui, né, no caso desde a semana passada, foi entregue um livro para a Luana que chama Execução. Né? Então, assim, como a gente está em constante aprimoramento aqui dentro da Tagma, então esse livro, de uma certa forma, me chamou muita atenção. E aí eu fiz questão de comprar, só que como eu ainda estou finalizando um outro livro, o que, que eu fiz? Eu passei para ela, falei, ó, já leu o primeiro capítulo, para que você possa já trazer um conteúdo para nós a respeito desse livro, que se chama Execução. E a primeira coisa que foi falada ali, William, foi o quê? Foi a respeito de disciplina, né? Que para ter a execução, ela não é o ponto fundamental. Né? A execução ela é um complemento ou é um meio que, na verdade, isso daí vai ser desenhado pelo tático e pelo estratégico. A execução é o meio que, de uma certa forma, vai exigir o quê? Vai exigir disciplina. E quando a gente fala o termo disciplina, que foi até a pergunta que eu fiz no momento que ela estava falando, eu falei para vocês, o que significa disciplina? Então, assim, para uns, a disciplina ela vem de uma conotação de uma certa forma negativa, que é o quê? É você está sendo disciplinado, você está sendo punido. Né? Já numa outra visão, se você for analisar no âmbito do esporte, a disciplina, de uma certa forma, você tem que ser muito duro, muito rígido, muito rigoroso, né? Com, ali no caso, digamos ali, um checklist ou alguma sequência que precisa ser feito para aquele atleta atingir uma alta performance. Então você vê que, na verdade, a disciplina, se você enxergar ela com o seu real significado, ela não vai se tornar pesada. Que é o quê? É o cumprimento de uma regra estabelecida. Então, assim, você teve a disciplina para executar, então você chega num resultado que é praticamente certo. Então, assim, aí aqui a gente está com dois colaboradores passando por um período de integração, né? Eles estão passando pelo período de experiência. E eu falei, você vê que é tão simples, e a mecânica realmente ela é simples, William. Ela não é complicada. Se você tem ali um checklist de execução de um serviço e você respeitar esse checklist, não tem como dar errado. Se você tem um procedimento de execução de serviço, né, não tem como dar errado. Ó, tá aí o Camilo, tá o meu xará aí, já entrou mais alguns amigos aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, você vê que de uma certa forma, e ali a gente começou a fazer aquele bate-papo bem saudável, bem gostoso, e aí começou, até a visão da Roberta também em relação à disciplina já era de uma outra. Então, assim, você vê que pelo significado da palavra, quando você traz, simplesmente abre ali um leque de possibilidades para que você entenda e, de uma certa forma, não se torne pesado. E você vê que tudo é uma questão de crença, de hábito.
porque, né, se na escola alguém sempre foi muito disciplinado, muito, né, aí já cria aquela imagem errada a respeito da disciplina, mas a disciplina é algo maravilhoso, é algo extraordinário que de uma maneira simples, quando você comunica isso para o time dentro da oficina, né, passa por aquele processo de ajustes e você consegue aplicar, meu Deus do céu, você não sabe o quão isso auxilia, né, no que a gente estava conversando no início, que é evitar, né, erros simples e que, de uma certa forma, é muito corriqueiro em muitas oficinas, William.